Tudo bem, pessoal? Boa noite. Bom, pessoal, acho que cumprimos satisfatoriamente a primeira etapa, né? Depois, as questões mais particulares de cada grupo, eu comento depois com cada grupo individualmente ali, do que me chamaram a atenção. Mas, no geral, assim, os conteúdos que foram alvo, né, desse primeiro estudo, em grande parte ali eles foram contemplados pelos grupos, né? E aí o importante dessa primeira etapa também é no sentido de vocês verificarem assim, tudo que eu falei nessa primeira etapa vale para a segunda e vale para a terceira. Então vocês agora já vão mais escaldados, né, no sentido de construir os próximos conteúdos, né, em função dos feedbacks que vocês receberem. Então aproveitem esse momento e a dinâmica é de fazer essas entregas mais curtas para que vocês já tenham também um aprendizado para as etapas seguintes. Então, assim, o que a gente percebeu ali, né? As observações individuais estão ali, depois qualquer coisa que vocês não entenderam, vocês me perguntem. Mas uma coisa importante em todo o trabalho técnico, tá? A gente está num misto de trabalho técnico, tentando simular um trabalho com uma empresa e, ao mesmo tempo, um trabalho acadêmico. Então, tem que fundir alguns elementos para, no final, a coisa ficar apresentável. Tem um aspecto acadêmico, né? Nós estamos na academia, e tem também a tentativa de fazer o mais próximo possível da realidade empresarial. Tanto numa quanto noutra, eu tenho para dizer para vocês assim, ó, sempre uma coisa que a gente tem que primar muito, toda vez que faço qualquer trabalho que é mais longo, assim, com várias páginas, que nem vocês estão construindo agora, é a coerência. Tá? Coerência significa assim, alguma coisa que eu disse lá no capítulo 1 e que de repente eu vou usar lá no capítulo 6, essas coisas têm que se encaixar. Né? Então, é muito normal, não se assustem com isso, é apenas, né, fruto do aprendizado, isso, né, serve para daqui adiante. Como a gente separa as tarefas, e é normal, porque vocês querem ser produtivos e continuem fazendo isso. Então, alguém de repente coloca uma coisa lá no capítulo 2 que não conversa com uma coisa que foi colocada por um colega lá no capítulo 6. E aí fica incoerente. Quando a gente faz a leitura do texto completo, daí a gente percebe, às vezes, alguma coisa assim. Então, às vezes, é uma coisa simples, uma nomenclatura. O cara botou lá no organograma que o cargo tinha o nome de gerente financeiro. Aí lá na descrição ele botou que era gerente administrativo financeiro. Já não é a mesma coisa. Provavelmente é porque ou o cara não se deu conta ou porque foi feito por pessoas distintas. Não, ou é gerente financeiro, ou é gerente administrativo, ou é gerente administrativo financeiro. E aí todo o resto do trabalho, toda vez que você chamar esse cara, vai ser pelo mesmo nome, gerente administrativo financeiro. Tá? Só para dar uma ilustração, né, que às vezes essas desconexões na construção do trabalho acabam acontecendo. Por que isso? Tá? Primeiro, pela coerência de que vocês estão entregando esse trabalho para alguém depois poder fazer a leitura e entender, né? Se a pessoa vê alguma discrepância, provavelmente ela vai ter que voltar para vocês. Escuta, aqui é para ser gerente financeiro ou gerente administrativo? Aqui vai ter serviço terceirizado ou não vai ter? Tá? Então, são coisas assim que a gente, né, vai percebendo depois na leitura completa. O que eu recomendo? Claro, então, agora vocês vão ter um trabalho de tocar a segunda etapa normal. Tá? Então, a prioridade é essa, de novo, sempre privilegiem a próxima entrega. Mas seria interessante agora vocês ou nomear alguém, ou cada um de novo com a sua parte, como vocês se organizarem melhor, que cada um revise os pontos que ficaram, né, em aberto. Tudo que eu fiz de apontamento ali, vocês vão dar uma apreciada agora, ver se fazem um ajuste, ou se entenderem que não se faz necessário, converse comigo, aí a gente vê se tem um outro arranjo, né? Mas, em princípio, tudo que a gente colocou ali são coisas que a gente gostaria de ver no trabalho. Tá? Aí alguns são ajustes bem pontuais, bem pequenos, esses vocês podem corrigir primeiro, às vezes coisas ali de verbos, né? O pessoal às vezes bota muito verbo na primeira pessoa do plural, quando trabalhos hoje em dia a gente pede quase sempre verbo no impessoal, né? Então, em vez de dizer na nossa empresa, fala a empresa, né? A empresa projetada. E em vez de dizer estudamos, né? Ou planejamos, ou estamos propondo, a gente diz estuda-se, planeja-se, está se propondo, né? Então essa é a linguagem mais adequada para esse tipo de trabalho, seja para o meio acadêmico, seja para o meio empresarial. Tá? Então vocês vão ver que tem coisas fáceis de resolver e outras vocês talvez vão ter que redefinir algum texto, né? Reescrever alguma coisa que não ficou tão bem explicada, acrescentar um parágrafo a mais para
elucidar algum ponto, explicar melhor uma tabela, como ela foi construída, um cálculo, alguma coisa assim, né, que vocês colocaram lá. Mas como eu falei, tá? Então, essas são as questões que eu vi mais recorrentes, né? E prestem atenção, então, todos os apontamentos para poderem fazer as devidas correções, tá? Essas correções a gente vai vendo à medida que vocês vão fazendo as próximas entregas, vai vendo o que vocês já sanaram, mas o que vale mesmo é a entrega final, né? Então, tudo vale, mas a que mais vale é a entrega final, né? Então, ali que a gente vai dar mais uma passada nesses pontos. Eu só sugiro o seguinte, tá, pessoal? Caso, eu sei que na hora às vezes a gente se lembra, se vocês puderem se lembrar disso, os pontos que vocês modificaram nessa primeira etapa, façam com uma outra cor, porque aí ajuda eu saber, os caras mexeram nesta parte, para eu já ir direto naquele ponto. Senão eu vou ter que ler tudo de novo, com o trabalho corrigido anteriormente, e fazendo a comparação, aí é bastante improdutivo, né? Eu vou levar 3 semanas para dar o feedback para vocês. Então, para ser mais produtivo para a gente na hora, né? Então, se vocês já marcaram, eu vou direto ali, eu já sei. Aí na hora, a gente, né, qualquer coisa eu consulto também o trabalho anterior, né? Mas aí a gente já sabe o que vocês mexeram, né, de novidades ali. Só para ficar um controle que vocês vão fazer uma nova versão agora, né? Não, 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 não. Só quando vocês incluírem um parágrafo, modificarem uma figura, enfim, uma coisa mais pesada ali, né? Uma coisa mais encorpada. Coisas bem pontuais não há necessidade. Tá? Essas a gente vai pegando ao longo do texto e também essas coisas pontuais, como é que eu vejo se vocês conseguiram levar em conta isso aí? Pela segunda etapa, né? Esses erros pontuais, se eles não são corrigidos, eles vão perseverar na segunda etapa. Então, se na segunda etapa eu já ver que eles estão sendo eliminados pelo aprendizado da primeira, grande chance de que isso esteja coerente. Claro que depois no final a gente dá uma olhada em tudo. Né? Bom, então pessoal, agora a gente está inaugurando uma nova etapa, tá? Que é a etapa 2, gerir investimentos e produção. Tá? Então é o que vocês vão se dedicar agora. E aí a gente tem alguns pontos aqui só para relembrar. Qualquer coisa a gente se remete de novo lá para aquele primeiro slide, os slides da primeira aula. Não coloquei nada de novo, é exatamente aquele arquivo, ele vale para todo o nosso contexto da disciplina. Tá? Então vocês vão trabalhar a questão da construção, né, ou da adaptação do prédio, se for aluguel. Então a gente coloca aqui como primeiro ponto. Depois vocês sigam a nomenclatura daquele roteiro que eu dei no Word para vocês. Aqui está só nos termos genéricos, né? Então vocês vão ver agora que essa segunda etapa toda ela é muito mais quantitativa, muito mais técnica, profunda. Várias questões que a gente estudou lá na parte de operações, na parte de custos. Tá? Então vocês vão ter esse conteúdo um pouco mais do mundo dos números. Tá? Enquanto que a primeira etapa foi mais conceitual. Né? Então, caso vocês venham a construir um prédio, como será essa edificação? Aí vai ter que ter planta baixa, memorial descritivo, enfim, que são elementos necessários, né, para justificar uma nova construção. Tem que solicitar para alguém, aí, algum colega aí da engenharia de produção, ou alguém que é bom no desenho, né, consiga alcançar isso para vocês, depois coloca no texto também, ou como anexo. Mas o principal também para todos esses, né, a gente faz todos esses levantamentos técnicos para poder depois tornar mais preciso o levantamento de custos de construção ou de reforma. Claro, no caso de uma reforma, também faz uma planta baixa ali, depois vocês vão ver aqui no exemplo do Massas Delise ali, né, Lasanhas Delise, que eles fizeram uma coisa bem simplesinha. Eu já acho, né, que dá para caprichar um pouco mais, tá? Depois eu comento isso com vocês. Tá? Mas enfim, custo de construção, memorial descritivo, se o prédio locado, características do imóvel, o que tem que adaptar, se vai ter que derrubar a parede, se tem que pintar, se tem... Aí o melhor caminho sempre é vocês voltarem para as empresas de referência. Eu vi que nos trabalhos de vocês têm empresas de referência, continuem usando essas empresas como referência para essa etapa aqui, porque vai ter um monte de elementos técnicos que vocês vão ter que chamar alguém da empresa para explicar para vocês. Né? Então, por exemplo, se tu tem que pintar a parede com algum tipo de resina que não vai gerar atração de pragas, tem que escrever qual é o tipo de resina, enfim, como é que ela vai ter que ser pintada, algum detalhe técnico para que oriente
quem vai depois herdar ou, né, executar o projeto de vocês tem algum tipo de orientação. E aí só tem um jeito de vocês checarem isso, já que vocês não são técnicos, é falar com a empresa de referência de vocês. Tá? Descrever todas as instalações, né, equipamentos, locais de armazenagem, parte administrativa, depósito. Vocês têm que pensar, é uma empresa que tem que funcionar com todos os setores. Então, se vocês alugarem um pavilhão e ele não está dividido, vocês vão ter que fazer as divisões no pavilhão e vão ter que botar lá divisórias de madeira ou acartonado, enfim, tem vários tipos de divisões, né, que a gente pode pleitear aí no mercado para dar conta daquilo que a gente quer fazer, né? Mas tudo tem que aparecer, todos os setores têm que estar contemplados. Claro que as áreas, né, que são as áreas de produção, as áreas que vão carregar equipamentos, essas têm que ter uma atenção especial, porque de repente tem que ter lá um layout apropriado, né, algumas condições técnicas, questões de higiene, segurança, tudo isso tem que ser cuidado. E principalmente isso aqui, ó, pessoal, esse exercício aqui, quem fez gestão da produção comigo vai se lembrar, tá? O desenho dos fluxos dos processos. Pode usar qualquer simbologia que você sinta mais à vontade. Pode usar a simbologia dos fluxos da gestão de processos da qualidade e pode usar também lá que vocês aprenderam comigo, quem é da administração, né? Eu vou botar depois alguns tópicos aí nos vídeos, né, para relembrar a simbologia lá do estudo do trabalho, que é dividir, né, as várias instalações, os vários setores e mostrar, ó, a matéria-prima, ela entra por este lugar, ela é armazenada aqui, depois ela é solicitada pela produção, depois ela é produzida, daí vai para o estoque de produto acabado, fica um tempo esperando. Mostrar esse fluxo no papel. Por que isso? Porque a gente tem que ver se as coisas não vão se fechar, se não vai ter fluxo cruzado. Não é simplesmente se instalem aí e vão ver o que acontece. Não. Um projeto da empresa, a gente pensa isso tudo antes. Para quê? Para que tenha-se produtividade, para que as pessoas não tenham lá intercorrências no seu dia a dia, né? E até pensando, né, que questões de segurança e tudo mais. Então, tem que aparecer no mínimo esses fluxos aqui, ó. Fluxo de matérias-primas, tá? Entradas de materiais em geral, né? Fluxo de clientes, se tiver circulação de clientes no ambiente de vocês, às vezes não tem, né? Fluxo de mão de obra, funcionários têm que entrar, vestir a roupa no vestiário, se vai ter um vestiário, ou, enfim, colocar os seus pertences num escaninho. Tudo isso que vocês vão ter que pensar, tá? Depende como é que vocês enxergam a empresa de vocês funcionando no dia a dia. A melhor forma, como eu falei, é ir lá ver a empresa de referência de vocês funcionando. Perguntar onde é que tem banheiro, tem refeitório, onde é que tem local para o cara trocar de roupa, tomar banho, né? Porque de repente no final do dia os caras, né, têm que tomar banho antes de ir para casa. Tá? Fluxo de fornecedores, cuidado com o fluxo de fornecedores. Eles entram de caminhão muitas vezes na empresa de vocês para descarregar. Então, se eu tenho uma situação muito resumida em termos de espaço de manobra de caminhão, sempre se lembrem disso. Ó. Todo caminhão, ele quase sempre quando vai descarregar, ele vai de ré. E ele tem que ter a altura do baú dele para descarregar mercadorias, tem que mais ou menos fechar com a altura do prédio. Tá? Se isso não acontecer, vocês vão ter que dar uma solução, construir ali uma plataforma com rampa, alguma coisa assim, né? Daí tem que pensar nisso para ser produtivo. Tu imagina se tiver que botar uma escada ali para os caras descer do caminhão para a empresa ou da empresa para o caminhão, né? Vai ser improdutivo. Então tudo vocês têm que pensar sempre qual é o arranjo que melhor encaixa nisso ali, né? E outros fluxos também que vocês entenderem importantes aí que podem aparecer. Mas esses aqui são os principais, tá? Depois vocês vão ter um outro capítulo que vai falar de capacidade de produção, aí vocês de novo vão relembrar as aulas que nós fizemos, esses cálculos, inclusive, né, o alertar a voz, aqui vocês vão ver lá em projetos. Vou colocar um videozinho também, mais adiante, para relembrar a capacidade teórica, máxima desejada, mínima, ociosa, explicar o caso de vocês. Por quê? Porque a essas alturas vocês já vão ter definido os equipamentos. Você sabe, quando tu define os equipamentos com base numa capacidade de produção. Ele tem que ser capaz, no caso de vocês, de produzir X unidades de meio cano, meio fio, enfim, os produtos de cimento que vocês vão produzir. No caso de vocês, 1.000 litros de cerveja artesanal. Né? Então, tudo isso
já vem com a aquisição, com a seleção dos equipamentos, aí vocês já vão saber o gargalo, que é ele que determina a capacidade, então tudo isso aqui depois fomenta essa parte aqui de capacidade de produção, considerando a capacidade do equipamento ou do posto de trabalho gargalo. O que dá para dizer em termos de capacidade teórica? Máxima, desejada, mínima e ociosa. Isso aqui é calculado. Qualquer coisa tem que buscar os livrinhos lá de administração da produção de novo e recuperar, né? A gente não vai dar aula disso aqui de novo porque, né, já foi conteúdo passado. E aqui a parte que talvez o pessoal da Contábeis vai se sentir mais à vontade, tá, pessoal? E da administração também, né? Mas eu falo mais da Contábeis porque eu acho que isso aqui é mais intenso no mundo da Contábeis, né? Os aspectos, então, relacionados a custos, tá? Os investimentos em geral, tem que somar, montar tabelinha, tudo que precisa, né? Se vocês fizerem um bom levantamento de equipamentos, instalações, tudo, vocês vão conseguir apurar o custo de instalação. Custo de implantação, melhor, é tudo que foi usado na construção, no terreno, nas reformas, móveis, equipamentos, veículos, tá? Serão as coisas mais tangíveis. Mas se vocês chegarem à conclusão assim, olha, tem que dar um curso de mestre cervejeiro para não sei quem lá, ou tem que dar um curso de manutenção de equipamentos de nanocervejaria, porque quem vai fazer a manutenção é o próprio mecânico. Tá, então já bota isso, porque não dá para começar a operação sem ter essas habilidades dentro da empresa. No caso de vocês, né, se tiver alguma demanda por um profissional a ser contratado já na implantação e que precisa de treinamento, isso tem que aparecer aqui também. Custos de funcionamento, esses são os do dia a dia, né, pessoal? Luz, água, IPTU, IPVA. Tá? Aí entra todas as questões de matérias-primas, componentes, materiais, embalagem também, todos. Vocês vão ter que defender um sistema de custeio, vocês sabem o que é isso, existem vários modelos de custeio, apresentem alguns ali resumidamente, e escolham um de vocês. Normalmente o pessoal usa custeio direto, custeio por rateio, né? Enfim, tem aquelas metodologias, tá? Tudo tem que estar medido, tá, pessoal? Tudo que vocês colocarem ali tem que estar medido. Então essa vai ser uma outra etapa. E a última etapa vai ser o plano de produção e vendas. Tá, pessoal? O plano de produção e vendas, ele é também, né, quem teve produção comigo, não é tão complexo que nem nós fazia lá, né? A gente pensava na semana que vem. Aqui vocês vão pensar em meses, em anos. Quando eu digo que não é tão complexo, o raciocínio é o mesmo, só que como tu agrupa mais os dados, o cálculo fica repetitivo. Então aqui é mais repetitivo. Se vocês fizerem o plano de produção para o primeiro ano, vocês fazem para todos os outros também. 7 anos, tá, pessoal? Aqui a gente coloca assim, ó, o plano para 7 anos. A planilha, eu recomendo, depois vocês vão ver como é que vocês vão fazer. Às vezes o pessoal pega planilhas dos colegas de anos anteriores, enfim. Tá? É livre, pessoal. Vocês têm direito a pesquisar onde vocês quiserem. Eu sei que já tem essas planilhas meio prontas aí, que já tem a parte de produção, já junto a parte financeira, e o cara só bota os números da gente lá e já sai. Mas sempre tem que dar uma adaptada. Vocês têm que saber o que vocês estão fazendo. Não adianta pega, bota qualquer coisa lá e daí dá uns números inconsistentes, nada a ver. Alguém tem que botar o olho e ver se aquilo que você faz sentido. Né? Senão vai aparecer uns negócios absurdos lá. Eu flagro isso depois na correção. Tá? E aí, de repente, pode inviabilizar o projeto de vocês. Então, a gente tenta, a nível de planilha de Excel, montar uma planilha para 7 anos. Peguem alguém daí que, de repente, está mais ligado ao mundo do Excel, né? Para, de repente, formatar isso aí. Se vocês vão formatar do zero, pode formatar do zero também. Ou pegue alguma de modelo que vocês acham ali, mas basicamente é um plano de produção mês a mês ali que tem que aparecer. Para 7 anos. Por que 7 anos? Que é o prazo máximo que nós vamos fazer as análises financeiras. Isso vai aparecer mais na frente, na terceira etapa. Então eu já deixo sincronizado. Todavia, né, pessoal, como para não encorpar demais o trabalho, vocês podem fazer no projeto, no papel, não precisa, isso é opcional, tá? Não precisa transcrever todas as planilhas dos 7 anos. Vai dar 7 páginas de planilha, pensando nos 12 meses. Se transcrever, tá certo também, tá? Não, eu prefiro botar ali, porque aí a gente já apresenta tudo. Ok, fica a critério de vocês, querem botar a planilha completa, mas eu aceito que a apresentação seja o primeiro ano, vocês mostrem mensal, e aí só faz um parágrafo de ligação lá, dizendo que os outros anos também foram calculados mensalmente, porém, para fins desse trabalho, a gente apresentou, então, um resumo anual. Então, vai aparecer, dá para botar tudo numa página. Então,
Em vez de aparecer 7 páginas, vai dar em 2 páginas. A primeira com o mensal e as outras todas os anos, né? Fica a critério de vocês, como vocês acharem melhor. Igual é importante calcular o mensal, porque vai abastecer as planilhas financeiras que vocês terão na terceira etapa. Então, a base de dados já está lá, pelo menos, né? Se houver intenção de crescimento, deve aparecer no projeto. Cuidado, pessoal, ó, que eu falei da coerência. Se vocês botaram lá nos objetivos que é crescer 10% ao ano, eu quero ver aqui. Não adianta botar 10% lá nos objetivos, agora nessa primeira etapa, e aqui 25%. Aí eu vou perguntar, onde é que veio esses 25%? Por quê? Né? Não, tem que vir lá do planejamento estratégico. E vocês têm que avaliar se tem mercado para esse crescimento. Tá? Não é obrigado a crescer, mas pelo que eu vi, todas as empresas de vocês, os argumentos foram que vocês vão iniciar mais modesto e depois aos poucos vão expandindo. Então vai ter um ritmo de crescimento. Isso tem que ser defendido e tem que estar coerente. Alguém pode perguntar assim agora, mas se eu agora nessa etapa que a gente vai começar a calcular, ajustar os números e tudo mais, eu ver que eu coloquei alguma coisa errada lá na frente, vai lá e muda para ficar coerente. Não tem problema. Se você chegar assim, olha, não vai dar para crescer 15% ao ano, a gente vai nós vamos estourar o mercado aqui da região, talvez uns 5%. Tá, então tem que mudar lá na frente também. Tá? Então isso aí são coisas que vocês podem agora, com os dados, vocês têm mais subsídios para poder tomar essas decisões. O documento ele é dinâmico, né? Tá? Então é importante ter esse conhecimento, né? Apresentar as plantas baixas do prédio, dos fluxos, e se houver crescimento, representar na planta baixa com pontilhado. Então, por exemplo, assim, ó, prédio atual, né, e aí se vocês já estão prevendo uma ampliação, bota pontilhado, prédio futuro, emendado ali, enfim, futura área de estoque, futura área de vendas, né, e aí justifica, não dá para deixar só na figura, ali tem que ser explicado. Bom, então depois a gente vai ter uma outra aula que eu vou explicar a parte financeira. Só quero mostrar para vocês que é a estrutura. Esta é a segunda etapa, tá, pessoal? Operação produção. Então, a estrutura dos capítulos, vocês podem continuar seguindo isso aqui, que eu já dei também, né? Tá? Então tem aqui um capítulo 8, agora vai do 8 ao 11, ok? Olhem para cá, cuidado com as orientações específicas. Ó, o prédio da empresa pode ser alugado, mas móveis e equipamentos para produção e informática devem ser adquiridos através de financiamento com o banco BDP, Banco do Professor. Depois vocês me perguntem qual é a taxa de juros que eu cobro. Tá? Como se eu fosse um banco e vocês vão financiar comigo. Tá? Não é BNDE, nem nada. Aí se construiu, se não me engano, se vocês optarem por construir, dá para buscar no BNDE. O BNDE vai ter juro mais baixo que o BDP, o Banco do Professor. Mas é porque eu não financio prédio nem nada, nem, sei lá, eu financio só, né, outros equipamentos aí, móveis, essas coisas. Acho que o BNDE financia equipamento também, tá? Então, enfim, aí vocês vão buscar onde tem juro mais baixo, tá? Se vocês conseguirem fornecer um banco que financie vocês, ou vão tirar tudo dos sócios. Também é uma possibilidade. Aí tem que rever o capital social. Aspectos técnicos e operacionais. Tudo isso aqui, ó. Tá? Todos esses detalhes têm que aparecer. Definição dos espaços, aí entre os fluxos, tanto da área produtiva quanto da área administrativa. O ideal é ter os fluxos da área produtiva, que é onde acontece a produção de vocês, e os fluxos da área administrativa, né? Porque eles nem sempre se são juntos, então a gente separa, tá? O ideal é que não sejam juntos mesmo, né? Porque uma coisa é a área de produção, que às vezes tem questões, regras de segurança e tudo mais, tu bola todo um movimento específico para isso, né? E o próprio layout em cima disso. A parte de capacidades, que eu já falei, é o capítulo 9. Investimentos e análise de custos, tá? Aí vocês vão ter vários pontos aqui para, inclusive, rever, né? Tá? Aí o levantamento propriamente dito dos custos desses vários investimentos que vocês vão ter que fazer, levantamento das depreciações, limites para imobilizar, e se vocês optarem por equipamentos usados, pode ser também para baratear, tem que aparecer ali, justificar, e aparecer o equipamento, né, de quem vocês vão comprar, de uma outra empresa, alguma coisa assim. Sistemas de custeio, dizer qual as características, vantagens e desvantagens, e dizer qual que vocês vão escolher e por quê. E aqui tem uma revisão de pontos, né, que vão aparecer automaticamente, né, que de repente podem
ensejar revisões da etapa 1, não tem problema. Tá? Custos de instalação, né, custo de abertura da empresa, PCMSO, PPCI, esses caras vão cobrar de vocês, né, para fazer o PCMSO, para fazer o PPCI, tudo isso aí os caras cobram. Né? Pega um técnico de segurança aí, ele vai cobrar tudo. Senão a empresa não anda. Então tem que pensar já nesses custos iniciais. As despesas de funcionamento são as do dia a dia. Pessoal, Prolabore e outros, olha só. Agora aqui, tudo que vocês levantaram na etapa 1, usa aqui. Tá? Para poder calcular os gastos mensais. Identificação dos custos de produção estimados, a mesma coisa. Vocês têm os custos de matéria-prima, embalagem, tudo que vocês vão usar, vocês já levantaram com os fornecedores de vocês. Vai valer agora aqui. Tá? E os planos de produção são as planilhas de produção e vendas projetadas. Cuidado, né, pessoal? Se vocês trabalharem mais just in time, praticamente a planilha de vendas quase que vai ser, em termos de plano, né, vai ser igual à planilha de produção. Porém, o que eu estou colocando aqui? Ó, deverá ser projetada a existência de estoques ao final de cada ano. Esse tamanho de estoque, vocês é que vão definir se vai ser pequeno, grande, médio, mas vai ter que ter um estoque lá. Né, a gente lembra das aulas de produção. Se vocês trabalharem mais just in time, mínimo estoque. E justifiquem se isso é compatível. Às vezes é vantajoso, às vezes não é. Eu sei que as empresas, em geral, são meio conservadoras nesse aspecto. Eles sempre preferem ter um estoquezinho, tá? Tanto de matérias-primas quanto de produto acabado para emergências. Né? Parou lá, deu enchente, o fornecedor não entregou. Eu tenho aqui uma semana, 2 semanas, um mês. Só que tudo isso é custo de instalação. Vocês têm que avaliar. Né? O certo é fazer o cálculo, né, em função de algum tipo de estatística aí que vocês viram como é que a gente faz isso lá no gestão da produção, né? E na logística também, quem teve comigo, né? E se vocês trabalharem bastante para estoque, a empresa de vocês entenderem que é muito sazonal, eu acho que a parte de vocês que é construção civil, até pode-se dizer que, eu sei que verão se constrói mais que no inverno. Pode ser que tenha um consumo, tenha uma sazonalidade de maior consumo no verão, período mais quente, né, que é bom para obras, e com isso vocês tenham que fazer um estoque antes. Avaliem, né? Isso aí vai depender da estratégia de produção. Ah, mas eu não tenho nem ideia como fazer. Consulta a empresa que vocês têm de referência. No caso da cerveja, eu acredito que quase certo que vocês vão trabalhar pensando talvez bastante em verão. Então talvez vai ter que ter um estoque, vai ter que produzir antes, porque o pessoal naturalmente consome mais cerveja no verão. Então, esses são os cuidados que vocês têm que ter e com isso vocês vão dimensionar o estoque de vocês. O que mais tem aqui? Aqui, pessoal, então, relembrando, eu deixei agora ali, cuidado, tá? Para vocês agora, tudo que vocês usarem de guia naquele trabalho da Lasanhas Delize ali, consultem este arquivo aqui, ó, pontos de atenção para a segunda entrega. Aquele que vocês tinham antes eram pontos de atenção para a primeira entrega. Agora eu deixei lá na aula de hoje, aula 7, pontos de atenção para a segunda entrega. Então, fiz alguns destaques aqui, como eu falei, como se eu estivesse corrigindo, né, o trabalho deles. No geral tá bom, mas eu achei algumas falhazinhas, aí eu destaquei. Então, vocês podem adotar também ele como guia, como referência, adaptando, né, cuidado com copiar-colar de novo. Eu vi uns copiar-colar ali. Aqui eles, de novo, acontece, essa versão, eu não sei se foi a definitiva ou já, né, era a versão que o professor Jaime, que era o líder aí da disciplina, tinha, ele me deu. Tá? Pode ser que depois o grupo entregou uma outra, mas ficou faltando uma figura aqui. Ó. Acredito que não tenha entregue com essa falha. Tá? Eles devem ter corrigido, mas às vezes a gente se passa. Alguém ficou colocou lá uma figura ali, esqueceu na pressa, lá já estava em cima do laço para entregar. Foi assim mesmo. Né? Mas depois ela aparece aqui, né? Tá? Eles meio que trocaram as posições das figuras. O deles aqui, ó, pessoal, não é o fino de uma planta baixa, né? Os caras botaram meia mão ali, as metragens. Não é o ideal, tá? Se a gente, por isso que eu digo, conseguir alguém que dá uma estética nisso aqui fica mais apresentável. Mas eu digo isso pensando assim, ó. Vocês não vão apresentar uma coisa assim para o investidor, feito à mão ali na hora. Tudo bem, na pressa lá para entregar o trabalho, os caras provavelmente foi a solução que eles adotaram, né? Mas o certo é fazer uma coisa adequada aí, né?
que eles já aumentaram, mas também botaram aqui algumas coisas à mão. Tá? Então, por isso que eu falei que tem esses aspectos. Não é para tornar vocês engenheiros, né? E nem pensem nisso, mas que vocês tenham pelo menos essa noção de que esse tipo de documento e essa informação é necessária, porque a partir dela que a gente faz, né, as instalações, os fluxos e tudo mais. Depois vai aparecer aqui. Fachada ali também, falaram, né, alguma coisa da empresa. Custos para reforma, eles optaram por alugar, né? Então eles fizeram um levantamento aqui, ó. Usem e abusem de tabelas, né, pessoal? O trabalho deles aqui seguido, eles mostram uma tabela aqui de todos os serviços a serem, né, aqui no caso de uma reforma, né, adequações do prédio comercial, o que eles vão gastar, fizeram um levantamento, o que gasta, né, tá? Em termos de todas as adequações que eles tinham que fazer, ó. E aí o total de investimento. Memorial descritivo, aqui aí a parte técnica, se tiver que pintar uma parede, se tem que fazer algum tipo de obra melhor estruturada, e aí eu tenho que ter um profissional para acompanhar, tá? Então vai no memorial descritivo, tá? Eles descreveram tudo aqui. Os espaços e os fluxos, tá? Os espaços são os locais que vão alojar os setores. Que eles descrevem, né, fundamentam o porquê dos fluxos, como eles idealizaram os fluxos de movimentação. Então está aqui, ó, os fluxos de movimento. Tá? Eles fizeram fluxo administrativo, fornecedores, produtivo, produto pronto e clientes. Acredito que no fluxo de fornecedores eles devem já ter incluído aí a questão de matérias-primas, tá? Mas tudo bem, né? Não tem questão de depois vocês justificarem no caso de vocês. Aí eles explicam as várias áreas, o que faz. Capacidade, então, eles colocaram aqui item por item, como é que eles, da onde eles puxaram o cálculo das capacidades, tá? Como eles fizeram. Os equipamentos gargalo, né? Os equipamentos deles, no caso, que foram os que eles se orientaram, então, para fazer o dimensionamento da capacidade, e aí depois todos os cálculos bem explicados em algumas partes aí, ó. Um ou outro ali eu fiquei em dúvida, né? Se fosse eu ia pedir para explicar melhor, mas tudo bem, eu consegui entender. Tá? Vocês podem se basear nisso aqui também. Tá? E aí, como eu falei, né, pessoal, qualquer tabela, sempre tentem explicar ela, pelo menos um parágrafo, para a gente saber o que vocês fizeram. Porque às vezes o cara olha uma tabela assim, tá, mas como é que o cara chegou a assim, 577 pacotes de massa caseira para calcular a capacidade mínima, né? Tem uma explicação que leva a isso aí. É bom dar essa explicação. Só a tabela, assim, a gente olhando a tabela, a gente não enxerga. Mesma coisa aqui. Capacidade desejada, ociosa e uma conclusão que faltou aqui no caso. Sempre tem que ter uma conclusão, um fechamento de cada capítulo, né? Conclui-se que a empresa operará, né, vai ter capacidade, né, o gargalo é equipamento tal e vai definir tanto de capacidade. Faz um resuminho. E os aspectos financeiros, os investimentos, aí sim, ó, fizeram bastante tabelas aqui em termos de investimentos para a abertura da empresa, botaram fotos. Também usem e abusem de fotografias, né? Pega no Mercado Livre, pega onde vocês acharem a melhor referência. Sempre só coloca a fonte, né? Ó, eles botaram aqui, ó, Mercado Livre. Equipamentos, todos os equipamentos, eles precisam bastante, né? Massas e molhos e não sei o quê. Ó, pegaram todas as fotos de todos os equipamentos aqui, ó. Aqui, claro, aqui para não botar uma figura para cada um, eles pegaram e juntaram tudo, né? Numa única figura. Então, tem que ir atrás, né? Isso, como é que eles sabem que precisa de equipamentos? Foram lá visitar uma empresa de massas e lasanhas. Os preços, tá, dos equipamentos. A parte de informática e telefonia a gente pega em qualquer Magazine Luiza da vida aí, americanas, né? Tá? Não precisa ser muito. Colocar até a foto do telefone aqui e da impressora, do notebook e do celular, tudo bem. Tá? E aqui todos os móveis e utensílios. Aí também as fotinhas. Para ficar claro que fecha com o que está na tabela, com o que vocês estão buscando ali. Né? Depreciações, os cálculos, né? Aí usem as regras vigentes para depreciação, vocês sabem que tem percentuais específicos para cada tipo de equipamento. Os custos de instalação, principalmente questões para abertura da empresa, documentação de abertura, gasta-se bastante com documentação de abertura. As despesas de funcionamento, aí sim, tudo que vai gastar mês a mês, né? Praticamente o orçamento mensal da empresa.
já colocaram agrupar em contas, né, para depois facilitar a parte contábil. Já use uma estrutura aqui de contas que facilite depois e encaixe lá na parte que a gente vai fazer lá, os DREs, os balanços patrimoniais, a parte contábil como um todo. Né? Mão de obra, aí aproveita aqueles conteúdos que a gente já desenvolveu, mão de obra indireta, serviços terceirizados, colaboradores, custos mensais, né? Faltou uma conclusão. Representante comercial, que aqui é um custo variável. Aqui, né, pessoal, para esses custos variáveis, vocês agora, como ainda talvez não tenham, vocês vão acabar construindo isso, mas tem que ser coerente com a venda de vocês. Tá? Então, por exemplo, o representante normalmente é remunerado com um percentual sobre a venda. Então, provavelmente, primeiro vocês vão ter que dimensionar lá as vendas, o faturamento, para poder vir aqui depois e dimensionar a comissão do vendedor. Não tem problema, tá? Faz lá, deixa em branco aqui, deixa em aberto até vocês chegarem naquele ponto e depois calculem aqui, voltem para cá, tá? Eles fizeram isso aí. Eu vi que tinha muita coisa que eles remetiam para um capítulo que estava lá na frente. Eu tinha que ir lá olhar para ver se mais ou menos fechava e voltava aqui para ver se fechava também. Tá? E assim para qualquer custo variável que seja atrelado a faturamento, ou volume de produção, vocês vão ter que ver. Impostos, né? O Simples Nacional, eles estão usando aqui. Cuidado, se a empresa cresce e vai mudando de faixa. Só peguem o enquadramento correto, no caso de vocês. Eu sei que tem empresas que não pode ser Simples Nacional, tá? Dependendo do ramo, outras podem. Tá? Então, vê se a empresa de vocês pode. Vocês têm que cuidar. E se pode, tudo bem. Projeto que tem um limite aqui de 4 milhões e 800, né? Acima disso é lucro presumido. O pessoal da contábil sabe, então tem que cuidar, dependendo do crescimento que vocês projetarem, em algum momento pode mudar as condições tributárias. Isso também tem que ser coerente. Total de custos de instalação, total de custos em geral aqui, projeção de produção versus custos, fizeram várias tabelas, faltou uma conclusão. E finalmente, plano de produção e vendas. Eles colocaram os preços dos ingredientes, aqui tem que fazer uma espécie de MRP, né? Se eu vou produzir tanto, quanto eu vou precisar de ingredientes. Tá? Então, eles fizeram esse cálculo. Os fornecedores já tinham dito. O método de cálculo. E aqui, então, eles colocaram para praticamente a receita e o custo, o custeio, né, de cada um dos produtos deles. Vocês vão fazer o mesmo dos produtos de vocês. Tem que fazer para item por item, tá, pessoal? Se vocês têm uma variedade de 3, 4 itens de produtos, tem que fazer o custeio de cada um deles, se vocês sabem. Tá? Então, aqui eles têm esse cálculo. Custo total da lasanha sabor bolonhesa. Custo total da lasanha sabor frango. Isso aqui no detalhe, tá? Podem usar essa metodologia como referência, né? Mas se apeguem a de vocês. E assim eles calcularam tudo. De posse disso, né? Depois vocês vão abastecer as planilhas de fluxo de caixa. Cálculo da margem de contribuição. Isso é importante, né? O markup, tudo, essas coisas aí para... Então, montar uma tabelinha que resume tudo. Planilha de produção e vendas. Aqui eles fizeram produção do primeiro, dos vários anos, são 7 anos, tá, pessoal? Eles fizeram 8. Na época, certo, a situação era diferente, o contexto era diferente, se fazia 8, tá? Na época que eles fizeram o trabalho. Nós aqui vamos fazer 7. Aqui, ó, projeção de vendas para o ano 2021 e depois ano 2022, no caso deles, primeiro semestre, e aqui no segundo semestre. E depois fizeram anualizado aqui, ó, de 23 até 29. Tá? Muito bem. Então, pessoal, cuidado aqui, ó. São coisas que depois vocês vão se dar conta, né? Pode ser que, por questões logísticas de lead time, a compra da matéria-prima vai acontecer, tem que ser uma semana antes da produção propriamente dita, né? Então, provavelmente quando a empresa largar, vocês já vão ter que ter um estoque de matérias-primas. Esse estoque vai ter que ser comprado. Tá? Isso vai influenciar no fluxo de caixa. Mas aqui, basicamente, é só produção e vendas, né? Isso aí tem que estar sincronizado. Bom, então, pessoal, essa é a grande etapa que vocês vão começar agora. Dessa vez, a prova agora é só lá no final, tá? Então, já vão se abastecendo aí do livrinho aqui.